Opa, pessoal, tudo bem? Douglas Lima aqui, Relações Públicas do Departamento de Comunicação Social da Reitoria do IFCE. Estou como coordenador de jornalismo e imprensa lá no DCS, no Instituto Federal do Ceará. E, mais uma vez, como parte da programação do Dia do Físico, o IFCE e instituições parceiras têm a honra de trazer para vocês algumas entrevistas com físicos, pesquisadores e também pesquisadoras nacionais, pessoas que vêm contribuindo com o ensino e a pesquisa no país. Nessa ocasião, nós contamos então com a participação especial do professor doutor Marcelo Gomes Germano, professor doutor da Universidade Estadual da Paraíba e vinculado ao programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática lá na UEPB. O professor Marcelo Germano, nosso convidado de hoje, possui graduação em licenciatura plena em Física pela Universidade Estadual da Paraíba, especialização em ensino de ciências pela Universidade Estadual da Paraíba e mestrado em Física pela Universidade Federal da Paraíba, doutorado em Educação, Fundamentos e Processos em Educação Popular pela UFPB. Atua principalmente nos seguintes temas: popularização da ciência e tecnologia, comunicação pública da ciência, ensino de ciências, física, história e filosofia da ciência. Portanto, apresentamos o nosso convidado e vamos dar as boas-vindas para ele, né? Professor Marcelo Germano, seja muito bem-vindo, é um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço, né? Fico imensamente honrado em poder conversar com várias pessoas do mundo, né, que puderem se conectar nesse momento, mas com um particular interesse pela terra do Ceará, que eu gosto muito, né? Uma coisa que eu criei uma afinidade com o Juazeiro, tenho feito algumas visitas, orientei algumas pessoas vindas do Ceará, e desde antes, né, que tive umas visitas à cidade de Fortaleza e tal, que me encantei muito pela beleza, né? Desde uma primeira viagem que fiz a Iguatu. Eu ainda era garoto, acho que eu devia ter 18 anos, e eu fui a Iguatu conhecer, e aí já comecei a gostar do Ceará desde esse tempo. Então criei uma simpatia. Sempre que me sobra um tempo, um dos lugares que eu me dirijo para fazer passeios de férias e coisa é sempre do lado do Ceará. Eu sempre gosto dessa região, parece com minha região daqui, com o meu povo. Então, eu aproveito aqui já para agradecer, né, a Douglas, ao professor Nunes, ao pessoal do IF, do Ceará, ao pessoal da URCA, mandar um abraço para o professor Cláudio, que deve estar nos ouvindo aí, professor Augusto, e muitos outros colegas, né, que, na verdade, como diz Zé Ramalho, eu sou todos nós. Então, grande abraço, também minha solidariedade e compaixão com todos os que estamos juntos nesse momento de sofrimento, nesse país desgovernado, e é isso. Comecemos então a nossa conversa aí com as questões que vocês possam me colocar. Obrigado pelos elogios aí à terra do Ceará. Será sempre bem-vindo aqui, professor, em Fortaleza, em Iguatu, nas nossas 33 unidades do Instituto Federal do Ceará, porque nesse momento nós somos todos um só. O nordestino tem essa figura, essa característica do acolhimento, e eu tenho certeza que é assim no Ceará, é assim na Paraíba, é assim no Pernambuco, na Bahia, em todo o Nordeste. É muito bonito isso. Professor, para a gente começar, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todos os pesquisadores, professores que estão participando desse nosso projeto. Eu queria que você falasse como foi sua caminhada, sua formação, passando aí pela graduação, chegando à pós-graduação, como é que se deu essa sua trajetória para chegarmos a esse momento que estamos hoje? Rapaz, agora fiquei preocupado, porque eu sou uma pessoa que fala demais, então essa trajetória é um tanto quanto longa, mas eu vou aproveitar aqui essa oportunidade, né, para... Eu sou uma pessoa do interior, uma pessoa do sítio, né, que não teria muitas oportunidades para chegar até onde cheguei. Acho que da minha turma, talvez eu tenha sido o único sobrevivente. E isso é muito triste, lamentável, um país
como o Brasil, essa dificuldade. E naquela época, minha mãe que foi a responsável por a maior responsável, evidentemente que meu pai acabou ajudando, mas não era muito preocupação dele que a gente estudasse. Minha mãe é que queria, né? Meu pai era caminhoneiro e tal, tinha simpatia, tinha sido policial também, tinha simpatia pelos militares, ele queria que a gente fosse militar e tal, e minha mãe que combatia essa tese e achava que a vida era difícil nessas carreiras e acreditava que seria mais fácil, né? E se a gente fosse ser caminhoneiro, ia ser a vida difícil que a gente levava. E se a gente estudasse, a vida acadêmica, os estudos poderiam fazer com que a gente melhorasse a condição de vida que a gente tinha. Eu acho que ela estava certa, né? E depois andando nas minhas andanças políticas pela Paraíba e tal, as pessoas mais humildes repetiam a mesma coisa. Eu quero que meus filhos estudem para ir para a universidade, para ir para tal. E aí eu comecei essa carreira lá para trás. Acho que meu primário foi concluído em 1975, na época do Geisel, acho que era o General Geisel ainda, né? Depois fiz o ensino médio, né? Mas aí já no meu primário eu já tinha um interesse pelas ciências, né? Havia um interesse pelas ciências, com o meu livrinho que chamava Pequeno Cientista, e na capa tinha um menino assim, como se estivesse procurando as direções, e desde aquela época que eu já tinha uma paixão pela ciência. Mas um pouco mais adiante, apareceu a matemática, e eu comecei a tomar abuso da ciência, porque começou a ter que fazer algumas coisas de matemática, envolvendo com matemática. Mas aí depois tomei gosto pela matemática, já na 7ª série, comecei a me destacar como um bom aluno da matemática, e aí na universidade também fui me destacando. E aí me encantei por duas coisas, que era a física e a matemática, aquelas coisas que eu achava mais habilidade para fazer. Aí quando estava no ensino médio, um professor de física que dominava muito bem a metodologia tradicional, ele se comunicava muito bem, usava o quadro muito bem, fazia uns desenhos muito bonitos, me encantou pela física, né? Disse, rapaz, eu quero ser um professor como esse rapaz aí, né? Que faz tudo direito, né? Aí, então, eu resolvi fazer vestibular para física, para o desgosto da minha mãe, que queria que eu fizesse engenharia, porque ser professor não era uma coisa muito legal do ponto de vista financeiro e tal. Mas acabei seguindo essa carreira. Acho que concluí em 1983, assim. Aí já acho que em 1999 é que marca a minha entrada para a universidade, né? Parece um concurso aí, né? Depois de 2 derrotas políticas pelo interior, fiquei um pouco decepcionado. Aí me dirigi para a universidade. E passei nesse concurso e abracei essa causa, que era a causa que eu me abracei do ponto de vista profissional, para tentar sobreviver, fazer a feira. Mas aí tinha outra atividade paralela, que sempre tive minhas atividades políticas, né? A atividade que começaram desde jovem nos movimentos de igreja, né, nas comunidades eclesiais de base e tal. Então eu sempre tive esses 2 caminhos me orientando, né? Então tinha o lado acadêmico e tinha também um lado de participação política desses movimentos, dessas questões. E essa coisa às vezes ficava junto, às vezes ficava separado. Aí, eu acho que quando foi no final, no meu doutorado, eu acho que eu consegui um pouco, do ponto de vista teórico, aproximar essas 2 coisas que eu fazia do ponto de vista prático, até que fazia junto, mas do ponto de vista teórico ficava um pouco diferente. Mas aí no doutorado eu consegui fazer essa aproximação. Na especialização também já tinha uma preocupação nesse aspecto.
mas é um tanto quanto isso, né? Aí consegui discutir a preocupação dos movimentos sociais, do que eu chamo de educação popular, com a minha preocupação com o ensino das ciências. Aí surgiu essa coisa estranha de uma tese relacionada com popularização e comunicação pública da ciência, que é onde eu atuo hoje com mais intensidade, digamos assim. É isso. Se faltar alguma coisa, vocês me corrijam aí. Bela trajetória, professor. Sem dúvida, essa popularização da ciência é muito importante, ampliar esses horizontes. Vivemos tempos que, sobretudo nesses tempos, pedem muito isso, esse caráter de ampliar esses horizontes, né? Professor, continuando então, o senhor é docente, né, do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, lá na UEPB. Nos fala então sobre a sua atuação como docente, como pesquisador nesse âmbito, né, suas linhas de pesquisa e as principais pesquisas desenvolvidas lá no contexto do programa. Eu vou me ater um pouco aqui talvez eu faça algum comentário com relação às outras áreas, né? O pessoal que trabalha um pouco mais com a área de química, alguns especialistas na matemática, outros pesquisadores que estão mais voltados para o ensino da biologia, e o professor Alessandro, a professora Raquel, e o professor Marcos, ficamos no campo da física atuando, mas eu também atuo em outros programas, na verdade eu estava envolvido com três programas, mas aí não estava conseguindo dar de conta direito, e aí o mestrado profissional em ensino de física, aquele nacional, inclusive tem um polo lá no Ceará, que o professor Cláudio está coordenando, o professor Augusto também está ajudando aí no Nordeste, junto com a SBF. Desse programa eu tive que me afastar, foi uma opção, eu tinha que deixar algum programa, e considerando que minha tese era em educação popular, e eu optei por esse outro, que é um pouco mais amplo, mais aberto, para discutir as ciências de um ponto de vista mais transdisciplinar, digamos assim. E então eu optei por esse programa, mestrado profissional em ensino de ciências e educação matemática, e o outro programa que eu trabalho, que acabou de lançar um edital também, que eu também tenho interesse por esse programa, que é um programa de formação de professores, que é um pouco mais, que funciona no centro de educação, né? No outro centro, que é um outro tipo de debate, que também ainda é um pouco mais aberto, que até cheguei a fazer orientações de dissertações de filosofia e tal, de outras áreas, que não seja só os trabalhos mais específicos da nossa área da física. Mas continuo, claro, desde a formação inicial, com o pé na física e com a paixão por essa ciência, né? Que desde Aristóteles, a física aristotélica, que tenta fazer uma coisa incrível, que é descrever de forma mais segura a natureza, compreender essa natureza, né? Tentar fazer previsões dos fenômenos naturais e tal. E isso é uma coisa apaixonante, né? Uma coisa que espero que os jovens que estejam nos assistindo, que possivelmente possam ver esse vídeo, prestem atenção a essa profissão, né? Profissão que eu considero muito bonita, né? Uma tentativa humana, né? De compreender como a natureza funciona a partir da racionalidade, a partir da razão e das nossas emoções e da nossa imaginação criativa. Então, é isso que um pouco eu faço dentro dos programas por onde atuo. A minha pesquisa é relacionada, meu interesse maior, né, quando eu posso fazê-lo, por essas questões, né?
com as questões relacionadas com o ensino da ciência nessa perspectiva, né? De preocupação com as questões sociais e com essa nova ciência que eu acabei começando a defender isso no livro, né? Uma ciência que seja diferente da tecnociência que está se projetando tão fortemente no mundo. É uma ciência que tente reencontrar com as suas raízes, né, da modernidade, né, para não perder o aspecto intelectual, né, que é o aspecto mais interessante da nossa ciência, né? Então, esse é que é o meu esforço. Então, eu trabalho particularmente com isso, né? Mas também discuto questões relacionadas com as problemáticas do ensino de ciências, que também já fiz uma especialização em ensino de ciências, cuja orientadora foi uma das pessoas que atuou naquele projeto do GREF, né? Foi minha orientadora, com muita honra. Até pretendo escrever algo sobre a história dela aqui na Paraíba, né? Que ela migrou de São Paulo para cá, naquela época, em 1992, e praticamente levou essa especialização nas costas. Ela foi uma das responsáveis por quase todas as nossas orientações e pela disponibilização dos livros, nos levava para a casa dela. A professora Sumie Watanabe, em memória aqui para ela, né? Foi essa professora de física que migrou lá daqueles grupos que discutiam o ensino de física lá da USP e tal, e acabou vindo para Paraíba, para Campina Grande, e atuou aqui comigo. Inclusive, foi colega minha depois de departamento, né? Ensinamos juntos há algum tempo, até que ela foi para participar da SBPC e sofreu um acidente bobo lá, o ônibus. E ela faleceu prematuramente, uma pessoa bastante importante para o ensino de física aqui, né? Pelo pequeno tempo que ela passou e a grande contribuição que deu no momento que passou aqui por Campina Grande. Mas aí eu ainda não respondi sua pergunta. Como eu te disse, eu viajo muito, né? Diferente de outros que você vai talvez conversar, que consegue se ater aos pontos das questões. Mas aí eu discuto também algumas questões relacionadas com a metodologia do ensino da física, a metodologia do ensino da biologia, orienta as pessoas nessas questões. Os trabalhos também relacionados com ciência, tecnologia e sociedade, por onde eu atuo, e também com a parte que me interessa mais, mas nem sempre interessa aos orientandos, né? Porque eu costumo fazer como Paulo Freire, né? A ideia de orientar é preciso ouvir os orientandos, descobrir quais são, de fato, as suas paixões, para tentar auxiliá-los naquilo que eles gostariam mais de fazer, né? Não posso atrair todo mundo para aquilo que eu gostaria que eles fizessem, né? Então, às vezes é necessário orientar de outro modo, mas é isso, a orientação não é conduzir o cara mas aí auxiliar a pessoa a encontrar seu próprio caminho na pesquisa, né? E aí a gente faz o programa avançar. Aí tem os outros colegas que trabalham com teatro, o professor Alessandro trabalha com isso, né? E a professora Ana, infelizmente, saiu do programa, trabalhava com a parte de história da ciência, mas ainda ficou o professor Marcos Barros, que mexe com história da ciência também. E eu fico nesse campo, né, um pouco mais específico, relacionado com o que eu chamo de educação popular em ciência, e o nosso grupo de pesquisa, né, a gente chama grupo de popularização e comunicação pública da ciência, né? E as grandes questões são aquelas que a gente já sabe, né, algumas pessoas conhecem, que é a relação da ciência com outras manifestações culturais, e o diálogo da ciência, sobretudo com o senso comum,
que é uma temática que me interessa bastante. E agora tem uma situação nova, né, que a gente percebe aquilo que Boaventura colocou, que está na minha tese, né, mas que foi... Como é que o Karl Popper disse? Karl Popper disse, roubei de fulano, roubei de ciclano. Karl Popper criou esse negócio. Ele disse que roubei de fulano. Então foi o roubei de Boaventura essa ideia que é a ideia de que você precisa fazer comunicação e popularização da ciência para que você tenha um senso comum mais esclarecido. Se o senso comum é mais esclarecido, você evita que ele seja ideologicamente manipulável e manipulado, como a gente percebeu em alguns cenários políticos do Brasil. Quer dizer, a gente chegou a um estágio aí, nacional aí, que as pessoas começaram a negar coisas básicas, e eu fiquei estarrecido, porque o povo tomava vacina. Minha esposa toda hora diz, vai vacinar esse cachorro, que tá no prazo, com o cartãozinho do cachorro na mão. Aí fizeram uma loucura na mente dela, aí os parentes mandando notícias e não sei o quê. Ela disse, vou tomar essa vacina, não. Como assim? Isso mais para trás. Agora todo mundo já melhorou. Mas como assim? Você que vive aqui mandando eu vacinar o cachorro, que não quer vacinar. Então, a gente deu alguns passos para trás e aí, ainda mais fortemente, essa área torna-se bastante necessária, né? Eu vou parar aqui, então, para você colocar alguma outra questão, senão eu falo a noite inteira aqui. E você corta aí. Professor, tudo bem. É sempre legal ter uma conversa que flui assim, dessa forma, com os acontecimentos da vida, porque está tudo interligado. A gente não separa a vida, a vivência da gente do viver na academia, do fazer ciência, porque está tudo interligado. A razão de existir da academia, do conhecimento formal, é melhorar a vida da gente. Então é nos fatos da vida da gente que a gente percebe a importância da popularização da ciência, da ampliação dessas oportunidades. E, professor, para a gente chegar ao final do nosso bate-papo aqui, o ideal seria ter mais tempo para a gente bater bastante papo, mas eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Muita gente que está assistindo a gente agora, está nos assistindo, está dando seus passos iniciais na parte da física, na parte da pesquisa. Muita coisa vai passar na vida dessas pessoas, muitos desafios, muitas dificuldades. Você enfrentou grande parte dessas questões, desses desafios, superou, e hoje eles são só história na sua trajetória. Mas essas pessoas ainda vão passar por isso. Deixe um conselho, deixe uma mensagem, a sua mensagem como pesquisador, como docente, como professor, como apaixonado por ciência que você sempre foi, como você me falou, desde tenra idade, né? Deixe um conselho para as pessoas que estão começando agora, que estão despertando para esse universo agora, e muita gente não sabe nem para onde é que vai, para que recorte escolher, que área que vai, que especialidade vai escolher. Deixe a sua mensagem. Bom, pois uma coisa que é fundamental, essa coisa que aconteceu, esse milagre que aconteceu no universo, né? Tem aquela história do Big Bang, de 14,5 bilhões de anos, e aí depois aparece em algum lugar na imensidade de galáxias e estrelas, aparece um planeta especial, e aí nesse planeta aparecem organismos vivos, né? E mais tarde, no meio desses organismos vivos, aparece a consciência, a capacidade de compreender as coisas, e isso é uma coisa maravilhosa. E aí o conselho que eu dou, né, para os jovens é que busquem melhorar essa coisa que é a nossa capacidade de compreender o mundo, a capacidade de ter consciência das coisas, de estar interligado, conectado com as questões importantes da vida, da nossa vida, do nosso planeta, que mais do que nunca carece
de novas perspectivas, de um novo tipo de criatividade, sobretudo considerando a questão ambiental, o desastre ambiental que se projeta, que os cientistas apontam, e que a gente precisa urgentemente de construir novos caminhos criativos, novas soluções para que a gente possa projetar. Então, essa é um conselho que eu dou. Se você puder seguir carreira, tiver vocação científica, vocação para a filosofia, para a sociologia, para a história, para estudar, para desenvolver essa consciência, isso é quase que uma obrigação, um dever dos seres humanos, do Homo sapiens, como diz o Harari, né, para que ele possa se manter como espécie vencedora no processo digamos, entre aspas, de evolução do universo. E aí, se você escolher a carreira de seguir o caminho que eu fiz da física, né, ainda fico mais feliz ainda. Mas aí o conselho principal é aquele, né? A palavra ciência tem a ver com paciência, né? Quem nos faz galgar, dar passos na vida e alcançar horizontes é aquela... Acho que duas coisas são fundamentais, né? Paciência e humildade, para saber que as coisas não nos pertencem, certo? Que o fato de estarmos aqui, de hoje eu estar aqui, tem a ver com os conselhos da minha mãe, com as coisas, com esse monte de companheiros que me ajudaram, que estão nesses livros aqui por trás, outros que conviveram comigo, e tantas outras coisas. Então, as coisas, na verdade, não são puramente suas. O que nós fazemos é compartilhar, dialogar, conseguir ser uma peça nessa coxa de retalho, né? Nesse tecido. Então, você consegue participar desse momento. E aí eu acho que essas, como muitas outras profissões na vida, exigem isso, né? Mas o caminho científico é um caminho de paciência, de muito teimosia e paciência. Esse é o conselho que fica aqui para vocês, para não perderem de vista, né, essa caminhada no caminho da ciência. É isso. É isso aí, professor. Eu agradeço, só um minuto, eu agradeço ao Douglas pelas palavras dele, uma boa interlocução, e também aos meus estudantes aí que eu pedi para virem para cá, para testemunhar essa entrevista. Mas por isso, né? Pois é, professor, você falou bem, a centelha da consciência, da racionalidade é que nos diferencia na natureza dos demais animais, e quem abraça a ciência, quem decide percorrer esse caminho da ciência, a centelha dessa pessoa brilha ainda mais, né? Eu acredito que ela se sobressai em meio às outras. Eu acho que esse é o grande mistério da vida, e quem faz ciência ajuda esse mistério a ficar ainda mais intrigante e brilhante, com novas descobertas, não é, professor? Muito bem, nós agradecemos então a participação do professor Dr. Marcelo Gomes Germano, professor doutor da Universidade Estadual da Paraíba e vinculado ao programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, e outros programas também, como ele próprio falou aí na sua experiência junto à universidade. Professor, muito bom conversar com o senhor. Prazer lhe conhecer. Obrigado pela participação. Prazer, Douglas. Foi um prazer estar com vocês. Grande abraço. Um abraço para todo o pessoal aí do Ceará. E muita saúde e paz para todos.